Olá, meu nome é Stephanie. Esse aqui é o programa Diálogo sobre o Luto, e como objetivo ajudar mulheres a passarem por um processo do luto mesmo, numa jornada de acolhimento, transformação, fé e recomeço. Eu sou mentora, palestrante, fundadora do Instituto Lições do Luto e também criadora da comunidade Papilho. E eu quero te agradecer porque você está aqui, a nossa conversa hoje vai ser muito bacana. Eu quero aproveitar para te convidar. Semana que vem, segunda-feira, dia 23 de setembro, às 8 da noite, nós vamos fazer um evento online, aqui mesmo no YouTube. Você pode acompanhar uma conversa, perguntas e respostas, apresentação da nossa comunidade, muito bacana sobre o que está por vir no nosso trimestre. Então fica aqui o convite, o link vai estar na bio, então convide quem você quiser, porque com certeza vai valer a pena. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma questão que pode ser um pouco delicada e às vezes um tabu, porque a gente não conversa muito sobre isso no processo do luto. O tema é: por que mulheres enlutadas ou mulheres que passam pelo luto ganham ou perdem peso? Antes da gente começar, eu preciso te dizer que esse vídeo aqui não é sobre dicas e métodos para ganhar ou perder peso. Isso aqui não é 10 passos para você emagrecer em uma semana, não é isso. Outra coisa, isso aqui não é um documentário médico, com detalhes médicos, onde a gente vai ter um diagnóstico preciso do seu quadro, do que você está passando. Não, isso não está acontecendo aqui, ok? A nossa conversa de hoje vai focar em dois aspectos. Primeiro, como que o luto e o estresse emocional afetam o metabolismo das mulheres. E segundo, um exemplo de comportamentos alimentares aqui comuns, que a gente acompanha, que aconteceu comigo, que acontece com outras pessoas, outras mulheres que estão na mentoria com a gente, e como isso influencia no peso, e no dia a dia, e na rotina do dia a dia. Então eu quero te ajudar a entender melhor essas mudanças do seu corpo, da sua realidade, para que você se sinta um pouco mais tranquila, até segura em relação a isso. Mas sabe que aqui a gente pode evitar algumas preocupações, mas, sobretudo, nossa ideia aqui, a minha ideia, é que você comece a olhar para si e cuidar de si, cuidar melhor de você durante esse tempo tão difícil. Então, se você está curiosa para saber mais, bora conversar. Fica comigo até o final. Manda suas perguntas, vamos trazer mais dessas questões, manda sua sugestão de tema, para a gente conversar e para a gente falar mais abertamente sobre esse tema e sobre esse. O luto em si já é um tabu, agora falando, né, do peso, da mulher e tal, essas questões são tabus, mas a gente vai conversar tranquilamente e você vai entender o que a gente quer, nosso objetivo aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre como esse estresse afeta diretamente o nosso metabolismo. O estresse emocional, ele afeta diretamente o nosso metabolismo, isso é real, isso é fato. Agora, quando a gente passa por momentos de estresse extremo, e o luto é um dos maiores estressores emocionais que nós vamos enfrentar, certo? Nosso corpo, ele libera substâncias, libera hormônios, libera cortisol, libera adrenalina. Por quê? Esses hormônios, eles são responsáveis pela nossa resposta de fuga ou resposta de luta, né? É uma reação natural do corpo quando nós estamos sob uma ameaça. E o luto a gente sente como uma ameaça, nós sentimos medo, nós sentimos pavor, nós sentimos vontade de sair correndo, nós sentimos pânico. Então o nosso corpo, ele entende que nós estamos sob estresse, ele entende que nós estamos ameaçadas. E aí essas substâncias são liberadas e isso é um processo que é natural, mas ao mesmo tempo também tem a ver com o fato de a gente estar passando pelo luto. O problema no luto é que esse estresse, ele pode ser prolongado. Então esses hormônios em excesso, eles podem fazer com que a gente ganhe e perca peso ou que o nosso metabolismo desacelere, pode influenciar a nossa saúde, não tem só a ver com o peso, tem a ver também com a saúde como um todo. Significa que o seu corpo, ele pode poder armazenar eventualmente mais gordura e você ganha peso. E por outro lado, algumas pessoas, elas podem dar uma resposta oposta, onde o estresse acelera o metabolismo. Então ele faz com que o corpo queime mais energia e mais rapidamente. Então isso pode levar à perda de peso. Então essas reações são normais. O que eu quero destacar aqui são os extremos. Quando nós permanecemos nesses lugares e os extremos são a nossa realidade. Aqui a gente precisa acender um alerta. Isso em relação
o processo todo do luto, né. Então a gente vem falando sobre vários assuntos nos vídeos, no nosso programa, e hoje é sobre esse assunto. O luto ele é extremamente cansativo, desgastante, exaustivo, e para o corpo, para a mente, para a alma. E essa sobrecarga emocional, ela intensifica algumas mudanças metabólicas. Por isso que é comum algumas mulheres notarem alteração de peso, alteração de humor, alteração de energia, de vontade de fazer as coisas, ou por outro lado, não quero fazer nada, né, eu tenho esse estresse, eu não e a minha energia vai acabando e parece que eu não tô aqui fraca, então tem uma série de questões que também são influenciadas pelo estresse que a gente está passando. Quando a gente entende como esse estresse influencia o metabolismo, a gente entende que a gente precisa se respeitar. E quanto mais esses hormônios hormônios são liberados no corpo, como cortisol, por exemplo, como a própria adrenalina, mais isso vai, influenciando o nosso dia a dia. Na real, a gente fica completamente desregulado, porque a gente está passando por algo que a gente nunca se preparou. É um terreno novo para nós e isso nós vamos sentir literalmente na pele. Então aqui essa flutuação hormonal, né, ela resulta em maior dificuldade para perder peso, ou até ganho de peso mais rápido, nosso dia a dia, a nossa própria saúde, né, às vezes o seu colesterol, a sua falta de vontade de fazer as coisas. Então, quando a gente entende que isso é natural, que o nosso corpo está reagindo a uma ameaça, a gente fica um pouco mais tranquilo, mas ao mesmo tempo, a nossa ideia aqui é acender este alerta para que você olhe para si, para que você cuide da sua saúde. E durante o processo do luto, a gente tem a tendência de se abandonar, a tendência de abrir mão, porque a gente não tem mais vontade. Parece que a minha razão de viver morreu, então agora eu não quero mais. Eu não quero, para que me arrumar? Por que, que eu vou tomar banho? Por que, que eu vou cuidar de mim? E nós vamos nos sentindo cada vez mais fracas, cada vez com uma dor maior e cada vez com menos condição de enfrentar essa nova realidade. Foi assim com você também? Porque essa foi a minha realidade, por isso que eu estou ressaltando esse ponto aqui, por isso que ele é tão importante. Um outro ponto importante que vale mencionar é que o luto ele impacta sim, pode impactar, na maioria das pessoas isso acontece, os hábitos alimentares. Então, algumas pessoas, e vamos assim, ser muito sincera, a gente desconta na comida. Então aqui, eu estou ansiosa, eu vou comer alguma coisa que me faça sentir melhor. Ou eu estou com uma dor, agora eu estou num lugar onde é o máximo de dor, então assim, eu mereço alguma coisa que me dê, um conforto, uma alegria. O problema dessa questão é que todo dia a gente quer isso, né, isso a gente pode entrar num lugar onde essa se torna a nossa realidade. E daqui a pouco isso claro que a gente está falando aqui de alimentação, de saúde física, mas isso se reflete em outras áreas também. Então, preste atenção como você tem se alimentado. Os extremos, muito pouco. Você sabe, você conhece, você se conhece. Você conhece o seu metabolismo. É claro que agora a gente está emocionalmente abalado, então o nosso cérebro ele vai buscar formas de nos reconfortar, de nos dar um conforto. E para algumas pessoas, a alimentação, a comida pode ser uma enorme fonte de conforto, enquanto para outras a dor emocional é tão intensa que o apetite desaparece. Então a gente precisa reconhecer esses padrões na gente mesmo. Reconhecer esses padrões em si mesmo é essencial. Então não se culpa que você está comendo mais ou menos do que o normal. Aqui é o seu corpo, a sua mente tentando lidar com a dor. Agora, presta atenção se esses padrões são padrões que são a realidade do tempo todo do seu dia a dia. Aqui é muito, muito real, muito importante. Eu, de novo, estou falando de um lugar que eu passei. Então, presta atenção, porque isso vai te ajudar a entender melhor, inclusive, como buscar ajuda para viver melhor fisicamente falando. Um outro fator, sabe por quê? Estava pensando aqui agora, sabe por quê? Porque a gente tá numa dor tão profunda e a tristeza é aquela realidade do nosso dia que a gente está enxergando. Eu só enxergo com os óculos da tristeza. Então eu cada vez mais me afasto de uma realidade de esperança e eu vou ficando cada vez mais triste.
E eu busco na alimentação, na comida mesmo, algumas coisas que me fazem feliz, né, o que me deixam me sentir um pouco mais confortada, um pouco mais consolada. E aí eu, às vezes, algumas pessoas podem ter depressão nesse processo do luto, podem desenvolver crise de ansiedade, podem desenvolver síndromes do pânico. Às vezes você nem era assim, você nem tinha isso, agora de repente você passou a ter ou passou porque você está nesse lugar. Então, isso é comum, né? Mas essas reações, essas emoções, elas têm um impacto no corpo, inclusive no peso. Então, aqui elas podem alterar o apetite, altera o sono, altera o nível de energia. Então, algumas pessoas se sentem tão exaustas emocionalmente que perdem o interesse ali por comer. Ah, não quero, não estou com fome, agora não, eu vou deixando, vou deixando. Ou então eu cozinhava todo dia, agora eu não cozinho mais, porque ele não está aqui, porque ela não está mais aqui, porque meu filho não está. Eu fazia a comida que ele gostava, agora ele não está mais aqui, então eu não quero mais fazer, só estou eu, não vale a pena cozinhar. E aí a gente vai entrando nesses lugares, se afastando e se afundando na nossa dor cada vez mais, além da dor propriamente dita, do luto, né? É importante que você reconheça essas mudanças nesse seu processo. Não tem nada de errado em passar por isso. Agora, o complicado é quando isso deixa de ser saudável, quando isso causa um prejuízo para você. Isso te prejudica no seu dia a dia, isso te prejudica o seu rendimento, prejudica o seu olhar, a sua autoestima, o seu cuidado consigo. Então, é uma série de prejuízos. E aí, lidar com eles é muito necessário. Tá? E outra, sabe por quê? Uma mulher ou uma pessoa, ela lida de uma forma diferente com o seu luto. Eu lido de uma forma, você lida de uma forma. Aqui, claro que cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem uma forma, não existe uma fórmula, né, não é um caminho linear, a gente já entendeu, já sabe disso. Então algumas mulheres ganham, outras perdem, cada um reage de um jeito. Algumas vão, por exemplo, numa academia e se ficam 24 horas por dia durante 7 dias, outras não se levantam do sofá, não se levantam da cama, estão deitadas na cama. Então, aqui eu quero te fazer um pedido muito importante. Não se compare com outras pessoas. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. Cada pessoa tem a sua própria jornada, o seu ritmo. E o que importa aqui é que você se cuide de uma maneira que for melhor para você. Agora, nós sabemos, e a ciência está aí para nos dizer que os extremos são difíceis e complicados e que existem comportamentos que nos prejudicam. Embora você tenha o seu caminho, eu tenho o meu caminho, nós sabemos que existem comportamentos, e esses são comuns, que são prejudiciais. Por exemplo, excesso de bebida alcoólica. Você nunca bebeu e de repente você adquire um vício mesmo, aquilo, você precisa daquilo de alguma forma. Ou às vezes fumar, outros eh, vícios mesmo, que se tornaram vícios, que não eram, na verdade, antes, agora são jogo online, sair, negar uma realidade. Então são fugas, são escapes, assim como a comida, mas que hum, fugir da realidade, isso é tudo muito temporário. E claro, os excessos, de novo, eu vou ficar repetindo isso aqui para você entender. Os excessos não são saudáveis e a gente precisa cuidar. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Então, assim, pare de se comparar. Comece a aceitar essa nova realidade, a olhar para si, entender essas reações. Então, aqui é o primeiro passo para uma cura emocional mesmo, dessas feridas emocionais. O luto não é uma doença, mas o luto causa feridas e essas feridas precisam de cuidado. O luto não é uma doença física. Você não vai tomar um protocolo como a gente vai no médico para tratar alguma doença. Não é nesse sentido. Nós precisamos entender, responder ao nosso processo, abraçar e nos movimentar. Esse movimento vai fazer total diferença. É importante você fazer isso e eu priorizei. No começo eu não priorizei isso na minha vida, eu ganhei muito peso no meu processo, né, depois da perda do meu esposo, então eu não tinha condição de lidar com essa realidade. Hoje, anos depois, eu já olho para trás e falo, eu olhei para trás em um momento e falei assim, puxa, isso aqui não é quem eu quero ser. Então, além do luto bagunçar a nossa identidade, bagunçar a nossa vida, tirar a nossa segurança, acabar com os nossos sonhos, ele destrói a nossa autoestima, porque a gente se larga, fica largado. E eu tenho certeza que você vai se identificar comigo.
Puxa, hoje eu não quero nem tomar banho, eu não quero fazer nada, não quero sair, não vale a pena, pra que que eu vou me divertir? E aí a gente vai se sabotando, é a autossabotagem. E nós vamos nos perdendo dentro dessa realidade. E aí, no meu caso, eu ganho peso. Até o momento que eu olho para o espelho e falo: "Esse aqui não é quem eu quero ser". Então quem é? Quem é você? Quem você quer ser? Aonde você quer chegar? Talvez agora você esteja olhando e falando assim: não faz nenhum sentido, eu quero ficar bem aqui porque eu estou chorando a minha perda". Ok, mas daqui a um tempo, isso é muito necessário esse pensamento. E talvez aqui ninguém tem coragem de te falar isso. As pessoas estão preocupadas. Às vezes as pessoas vão falar de uma forma que você nunca vai aceitar. Que tem essa preocupação com você, uma preocupação sincera, tá? Um amor, uma família, um amigo, que tem essa preocupação, mas você não está preparado para ouvir. Você não está preparado porque você não está nesse lugar, você não está olhando para sua autoestima, você não está olhando para você. Então essa passagem, essa transição de olhar para si é muito importante nessa jornada. E eu passei por esse lugar, eu venho perdendo peso nos últimos anos, nos últimos 1 ano e meio principalmente. Eu tenho feito essa caminhada, eu tenho um plano que eu entendi que eu gostaria de chegar. Eu perdi 40 quilos, porque eu quero. Ninguém me falou que eu tenho que fazer, eu quero fazer. E eu quero chegar em determinado lugar. Simplesmente porque existem algumas coisas que nós temos que fazer pela gente. Ninguém vai fazer por você. O que é que você precisa fazer por você? Faça por você. Você vai me ver falando lá no Instagram, no arroba lições do luto, muito sobre isso. Fazendo por mim. O que só eu posso fazer. Só você pode se levantar, só você pode dar uma volta no quarteirão, só você pode olhar para sua alimentação e falar: puxa, acho que aqui eu estou exagerando. E você sabe quais são esses lugares, eu não preciso te dizer. Você sabe. O que eu quero de novo ressaltar e falar algo que talvez as pessoas ao seu redor não tenham coragem de dizer. Está na hora de olhar para si e de cuidar de você. Isso tem a ver com a sua alimentação, isso tem a ver com o seu sono, isso tem a ver olhar a sua parte hormonal, de você ir ao médico, fazer uma avaliação médica, de você ir a um ginecologista e cuidar de si, e fazer um check-up. Em geral, a gente tem tantas histórias de mulheres, por exemplo, uma das mulheres das nossas comunidades, né, ela conta assim: "Eu abandonei, eu abandonei minha saúde, eu não olhava". Então eu fui descobrir uma doença grave bem depois. Se eu tivesse feito isso, olhado para minha saúde mais no começo, talvez eu tivesse identificado no começo e o tratamento seria diferente. Então tem essas coisas. Isso não significa que você vai ficar doente, não tem nada a ver com isso, isso é prevenção, então nós precisamos prevenir. Da mesma forma acontece com o descanso, não adianta a gente ter uma rotina de descanso ou querer ter uma rotina de descanso quando a gente está completamente exaustos. A rotina precisa ser algo preventivo. Então você não vai só descansar quando você estiver exausta, você precisa fazer esse movimento de semanalmente, esse descanso semanal. A alimentação é a mesma forma, qual é o objetivo? "Ah, eu não quero, não quero". Assim, pense sobre isso, talvez você nunca tenha pensado. Pense, reflita. Então assim, é um tema delicado? Ele é, mas vamos conversar sobre isso. Eu precisei vencer muitos paradigmas, vencer muitas formas de pensar, vencer muitas barreiras em mim mesmo para poder falar sobre esse assunto tranquilamente. Então eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. Venha fazer parte da nossa comunidade, venha conversar com a gente, porque essa é a real, nós precisamos cuidar da nossa saúde. E essa saúde é a saúde mental, é a saúde física, é a saúde espiritual. Nós somos um ser integral, ele sofre por completo. Então, a culpa não é só dos hormônios. Os hormônios estão reagindo de uma forma natural a um processo natural, mas nós que vamos nos submeter a mais ou menos estresse, mais ou vamos alimentar mais a nossa dor ou menos a nossa dor, entende? Então aqui há uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade. Então chegou a hora de nós assumirmos essa responsabilidade. Eu falo isso com todo carinho, porque eu, de novo, estou passando desse lugar e eu posso testemunhar de que hoje eu olho para mim e falo: "Puxa, agora eu estou gostando de quem eu estou me tornando". Então esse dia vai chegar para você, mas sozinha é muito difícil. Então venha caminhar com a gente, venha caminhar conosco, venha fazer parte, porque eu tenho certeza, certeza de que a sua vida será transformada quando você começar a olhar para a sua saúde física, emocional e espiritual. Obrigada por me ouvir, comenta aqui no vídeo,
Fala da sua experiência, isso é a sua realidade, você passou por isso, não passou, perdeu, ganhou peso, não tem uma rotina, como é que é pra você? Comenta aqui, conta a sua história, me manda uma mensagem, entra lá no direct, no arroba lições do luto. Quero te fazer mais uma vez o convite, dia 23, segunda-feira, nós vamos fazer nosso evento online, falar dessas questões e de tantas outras. Aqui no YouTube mesmo, você vai receber o link, acessa a nossa página, faça sua inscrição para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Recapitulando aqui tudo que eu compartilhei com vocês, que nós conversamos nesse vídeo. Por que mulheres que passam pelo luto ganham ou perdem peso? Primeiro, porque o estresse pode desacelerar ou acelerar o metabolismo, porque as alterações hormonais são uma resposta natural ao estresse intenso emocional e ao luto. Algumas mulheres tendem a comer mais, outras a comer menos durante o luto. A tristeza, a depressão são emoções comuns durante o luto e pode ter um impacto significativo no nosso peso. Reconhecer que cada mulher responde de maneira diferente ao luto é crucial para a gente compreender essa mudança do nosso metabolismo, do nosso peso e das questões da nossa saúde. Portanto, não se compare. Não se compare. Viva o seu processo. Viva o seu processo com qualidade, com saúde mental, física e emocional. Um grande abraço e Deus te abençoe.